612, de 6 de maio de 2021, dispõe sobre o processo administrativo no Estado do Rio Grande do Sul. O governador do Estado do Rio Grande do Sul faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso 4 da Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública direta e indireta do Estado do Rio Grande do Sul, aplicando-se também aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, quando no desempenho de sua função administrativa. O processo administrativo estadual deve tramitar, sempre que possível, em formato eletrônico, admitindo-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Para os fins desta lei, considera-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. O processo administrativo estadual será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, observando-se os seguintes princípios: a juridicidade e o interesse público e a segurança jurídica, o respeito à livre iniciativa e a criação de um ambiente propício ao empreendedorismo, observando-se a Lei 15.431, de 27 de dezembro de 2019, Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica. A consensualidade administrativa, a boa-fé objetiva e a moralidade administrativa, a prestação impessoal e eficiente dos serviços públicos, a publicidade e a transparência dos atos administrativos, a garantia do contraditório da ampla defesa, a razoabilidade e a proporcionalidade nas decisões administrativas, a modernização e a desburocratização dos procedimentos administrativos, inclusive mediante a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário quanto para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude. Parágrafo único. A autocomposição administrativa observará: no Poder Executivo, o disposto na Lei 14.794, de 17 de dezembro de 2015, Sistema Administrativo de Conciliação e Mediação. Nos demais poderes, o estabelecimento em regulamento próprio. Artigo 3º. No processo administrativo estadual, serão observados, entre outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Acesso à informação nos termos da legislação federal específica. Adequação entre meios e fins. Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais e à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Interpretação de norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes subsidiariamente os preceitos desta lei, naquilo que for compatível. Parágrafo único. A subsidiariedade prevista no caput deste artigo não se aplica ao procedimento tributário administrativo, disciplinado pela Lei 6.537, de 27 de fevereiro de 73. Capítulo 2. Dos direitos dos administrados. Artigo 5º.
O administrado tem os seguintes direitos perante a administração pública estadual, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Inciso 1. Demandar informações e serviços públicos dos órgãos e entidades competentes por meio de procedimentos administrativos com ordenação de atos bem definida. Inciso 2. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Inciso 3. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos e que tenha condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópia de documentos nele contido e conhecer as decisões proferidas. Inciso 4. Não ser surpreendido por qualquer decisão administrativa que lhe retire ou limite direitos, sem que esteja previamente ouvido, podendo formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Inciso 5. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Capítulo 3. Dos deveres do administrado. Artigo 6º. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Inciso 1. Expor os fatos conforme a verdade. 2. Agir com boa-fé. 3. Proceder com lealdade e urbanidade, inclusive quando estiver no exercício de seus direitos. 4. Não agir de modo temporário. 5. Comparecer aos atos processuais presenciais ou virtuais sempre que demandado. 6. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 7. Manter os dados pessoais atualizados, tendo o ônus de informar alterações de seu andamento. Capítulo 7. Do início do processo. Artigo 7º. O processo administrativo estadual pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado, devendo tramitar em meio eletrônico conforme regulamento. Parágrafo único. A abertura de atos físicos deve ser devidamente motivada com a exposição de razões que impedem a tramitação eletrônica no processo administrativo. Artigo 8º. O requerimento inicial do interessado, salvo o caso em que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. 1. Órgão ou autoridade administrativa que se dirige. 2. Identificação do interessado ou de quem o represente. 3. Domicílio do interessado ou de quem o represente. 4. Formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos. 5. Data e assinatura do requerente ou de seu representante. Parágrafo 1º. No ato do recebimento do requerimento inicial de cidadão, a administração deve aplicar as dispensas de que trata o artigo 25 desta lei. Parágrafo 2º. É vedada a administração a recusa motivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Artigo 9º. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários uniformes para o assunto que importem pretensões equivalentes. Artigo 10. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Capítulo 5 dos interessados. Artigo 11. São legitimados como interessados no processo administrativo. Inciso 1. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Inciso 2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Inciso 3. Organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso 4. Pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 12. A capacidade para fins de processo administrativo estadual observará os termos da legislação civil. Capítulo 6 da competência. Artigo 13. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Artigo 14. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.
Artigo 15. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Artigo 16. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados em meio oficial. Parágrafo 1º. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Artigo 18. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão nos seus sítios eletrônicos os locais e os horários de funcionamento das respectivas sedes e dos pontos de atendimento ao cidadão existentes no território estadual. Artigo 19. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Capítulo 7º dos impedimentos e da suspeição. Artigo 20. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até o 3º grau. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Artigo 21. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Artigo 22. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afim até o 3º grau. Artigo 23. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo.